Olá, seja bem-vindo à Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista e hoje eu quero te contar uma das estratégias mais elegantes, vamos dizer assim, que a natureza desenvolveu para lidar com o problema do nitrogênio e que tem várias implicações diretas para quem cultiva soja, sorgo, milho ou mantém até mesmo a braquiária, a pastagem. Hoje o nosso tema é inibição biológica de nitrificação. Semana passada a gente falou sobre os biocondicionadores de solo, os biorremediadores, e hoje a gente vai focar na microbiota de plantas de cobertura que fazem essa fixação biológica de nitrogênio, mas melhor, fazem uma inibição biológica da nitrificação, que é um mecanismo que certas plantas elas ativam nas raízes para manter o nitrogênio disponível por mais tempo no solo e que pode reduzir significativamente a emissão de gases, de efeito estufa e a utilização de ureia e evitar essa perda de nitrogênio por lixiviação no solo também. Talvez você já tenha ouvido falar desse tema, mas nunca com a profundidade que a gente vai tratar hoje nesse episódio. Então bora lá? Nitrogênio é o nutriente que mais limita a maioria das culturas. Você sabia disso? É o macronutriente mais aplicado e mais caro e também difícil de manejar. O problema é que o nitrogênio aplicado, como ureia ou nitrato, ele não fica parado no solo, esperando a raiz absorver. Ele passa por uma série de transformações microbianas e a mais crítica delas é a nitrificação, a conversão de amônio, NH4, em nitrito e depois nitrato, que é o NO3. E por que isso é um problema, Isabela? Você pode estar aí se perguntando. Porque o nitrato é muito mais móvel no solo do que a amônia, Ele lixivia mais facilmente, especialmente em solos tropicais com alta precipitação, alta quantidade de chuva, e vai embora por água abaixo, e não é absorvido pela planta. Segundo, durante o processo de desnitrificação, que vem depois, uma parte do nitrogênio é perdida nessa forma de N2O, que é o óxido nitroso, e é um gás de efeito estufa, gente? Isso é um problema para a parte global. Então o ciclo, ele fica assim. Você aplica ureia, as bactérias nitrificantes, elas transformam o amônio em nitrato, e o nitrato lixivia, ou é desnitrificado. Então a gente vai perder ele do mesmo jeito, entendeu? E a inibição biológica dessa nitrificação pode ser um problema que a gente trata mais antecipadamente. A inibição biológica da nitrificação é um mecanismo pelo qual certas plantas liberam os compostos bioativos pelas raízes, que são chamados de inibidores de nitrificação, que suprimem a atividade das bactérias nitrificantes do solo, especialmente do gênero Nitrosoma. Ao inibir essas bactérias, a planta está essencialmente segurando o nitrogênio na forma de amônio por mais tempo. E o amônio tem maior adsorção às partículas do solo. Ele é menos sujeito à lixiviação e à desnitrificação. O resultado, que a gente espera, é mais nitrogênio disponível para a planta por mais tempo e menos perda por lixiviação. E menos emissão também dos gases de efeito estufa, Falando em pastagem e plantas de cobertura, conforme eu falei para vocês no início, eu estou me baseando num artigo que foi publicado em 2025 pela Embrapa Agroenergia. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do episódio, caso vocês queiram conferir também. Ou até mesmo entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, saber mais sobre a mentoria, consultoria, saber sobre o curso de manejo biológico. Então, eu vou deixar todos esses links na descrição do episódio. Na verdade, é um link só, você clica e vai ser redirecionado para uma outra página que você pode escolher o que você precisa. A espécie com maior capacidade dessa nitrificação, dessa inibição, foi documentada nas forrageiras tropicais, que é o quê? Braquiária. E a espécie umidícola, que é muito cultivada no Brasil. Ela libera pelas raízes um composto chamado braquialatona, que é uma substância única que é responsável por 60 a 90% da atividade total dessa inibição de nitrificação, que é exudada pelas raízes. E isso é muito expressivo porque nas condições adequadas, essa braquiária ela consegue manter o nitrogênio de uma forma de amônia, em amônia, por um período maior de tempo do que outros capins, outras espécies de braquiárias que a gente vê. E essa pesquisa tem mostrado pra gente que é mensurável até em relação a essa inibição de gases de efeito estufa. Pode trazer um resultado muito bom para nós. A gente também tem o capim colonião, que inclui cultivares muito utilizadas também aqui no Brasil, como o mombaça, e o maçai, mas demonstra essa capacidade também de inibição da nitrificação. Embora que
com menor quantidade do que a braquiária umidícola. Mas alguns estudos mostraram que 119 acessos de germoplasma do capim colonião foram identificados e ajudam aí de 30% a 70% nessa parte de nitrificação, né, de inibição. E isso é muito bom, porque a gente tem um banco genético gigantesco na Embrapa e a gente pode selecionar para ajudar no melhoramento. Tem o sorgo bicolor também, que auxilia, e esse tá o ponto que é muito interessante, porque a gente já utiliza o sorgo, olha que beleza. E o sorgo bicolor, ele produz compostos com essa atividade também de inibição da nitrificação. E os principais identificados foram 2 compostos com um nome super difícil, que nem vou falar para vocês, que têm demonstrado uma atividade dessa inibição também em condições de laboratório e de campo. Mas por que isso vai importar? Porque a gente já faz, gente, a rotação de soja e sorgo em várias áreas do Brasil. E é uma estratégia que para muitos produtores, especialmente produtores do cerrado, elas podem contribuir para esse nitrogênio ficar mais tempo no solo. Olha só que beleza. Esses estudos mostram que o sorgo com essa alta capacidade, quando utilizado em rotação, né, pós-soja, eles ajudam a reter esse amônio no solo e aumenta a disponibilidade de nitrogênio na cultura. Assim como a cultura seguinte sendo o trigo ou sendo a soja, porque eles mediram tanto na cultura antecessora e na sucessora. E aí, para quem não pensa no sorgo como um auxílio aí, que pensa só no milho, talvez seja uma luzinha que está acendendo para vocês pensarem também nessa rotação com o sorgo. Só para vocês terem uma noção, o Brasil importou mais de 40 milhões em toneladas de fertilizantes, né, de NPK em 2024. O nitrogênio representa uma parcela enorme desse custo. Qualquer redução na perda de nitrogênio por lixiviação ou volatilização tem um impacto econômico. E isso é muito bom, né, para produtor rural. Além disso, a questão desse gás de efeito estufa, que também é um problema, né, gente? E cada vez mais a gente tá vendo reportagens, né, até foi publicado na Forbes, acho que 2 semanas atrás, a questão da pegada de carbono, né, produtores do Brasil já pensando nisso. Então, eu tenho certeza que a utilização desses micro-organismos e dessas táticas de manejo cultural também vão entrar na questão de pegada de carbono. E isso a gente já tem que ficar ligado. Mas claro que essas bactérias, né, elas não vão ajudar sozinhas, mas é uma peça para auxiliar no nitrogênio que às vezes a gente nem para pensar. O Azospirillum, que é a bactéria que ajuda na fixação de nitrogênio, pode ser um aliado nisso tudo. Ele já é um aliado, né? Tanto nas gramíneas quanto nos grãos, enfim. E se você quiser entender melhor sobre o modo de ação do Azospirillum, a gente tem 2 episódios falando dele. Tem um que fala só de aplicação de Azospirillum na parte aérea, para entender o modo de ação, como é que funciona. E o episódio 2, que foi um dos primeiros episódios nossos, né, que a gente fala sobre o mecanismo de ação específico do Azospirillum brasilense. Então volta aí e escuta se você quiser entender mais a fundo sobre isso. Bom, a dica da semana hoje, pessoal, ela é mais estratégica se você trabalha com soja no cerrado e utiliza o sorgo na rotação de cultura. Começa a pesquisar os cultivares com essa maior atividade das bactérias inibidoras de nitrificação. As empresas de melhoramento ainda não estão listando elas dessa forma, né, com esse critério oficial, mas a pesquisa já existe e a Embrapa já está mapeando alguns. Então, vocês já podem ir raciocinando, pensando, conversando com o pessoal sobre isso. Enquanto isso, faz uma escolha de um capim certo, né, uma pastagem priorizando aí, se for o seu caso, uma braquiária umidícola ou até mesmo sorgo, que vai permitir você a auxiliar nesse sistema produtivo como um todo, até na questão de nematóide, eles vão ajudar bastante, né? Não para pretilencos, mas para galha, para cisto, enfim. E já começa a pensar também na utilização junto com a Azospirillum. Colocar um Azospirillum junto com o sorgo, por exemplo, um Azospirillum junto com a braquiária, que isso vai te trazer um resultado dobrado, porque eles vão ajudar na matéria seca também. E a gente tem um episódio inteiro falando sobre micro-organismo na pastagem. Se vocês quiserem escutar, tá aí já disponível até em vídeo no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas também. Então, resumindo, já pega papel e caneta para anotar e ficar por dentro. As bactérias inibidoras de nitrificação, elas fazem por um mecanismo, na verdade é um mecanismo geral que as plantas elas vão liberar esses compostos que vão inibir essas bactérias nitrificantes, mantendo o nitrogênio disponível por mais tempo e reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. A braquiária umidícola tem o maior potencial dessas bactérias documentadas, né, como forrageira tropical, e também a gente tem o capim colonião, que vai ajudar entre 30% a 70%, né, entre esses acessos.
Já o sorgo abre um caminho muito grande, porque a gente já tem ele na lavoura como rotação de cultura. Aí você pode se perguntar, Isabela, mas você falou pra mim, acabou de falar que a bactéria vai ser inibida, então eu posso ou não posso usar o azospirilo? Pode usar. A questão é que ele não vai agir de uma forma muito rápida para poder lixiviar esse nitrogênio que foi formado, mas a bactéria vai estar sempre ali se multiplicando, consumindo e vai liberar de forma gradual durante toda a cultura esse nitrogênio para deixar por mais tempo e ele não lixiviar ali no solo. Entenderam? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenha ficado claro para vocês e acendido uma luzinha aí para vocês pensarem sobre isso. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa entender melhor sobre essa forma diferente de pensar sobre a nitrificação, o nitrogênio. Ativa o sininho para ficar por dentro. Quando lançar um episódio, você vai ser o primeiro a saber. Semana que vem a gente vai falar de um outro tema super interessante, então te espero quarta-feira às 6 da manhã. Até mais!